primeiro erro que nós podemos cometer é de não confiar no Senhor. E o acerto é confiar no Senhor. Veja, o Senhor Jesus Cristo disse: portanto, eu lhes digo, não se preocupem com suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida, e o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir. Veja, aqui várias vezes ele enfatiza: vocês não têm que ficar preocupados, vocês não devem ficar preocupados. A preocupação é um sintoma de falta de confiança. A preocupação é um sintoma de que tem um pecado de incredulidade dentro do coração, se não de inversão de valores. A vida é mais importante do que uma comida ou outra, de uma roupa ou outra. Ele diz: observe as aves, tirem suas conclusões. É Deus quem supre todas as coisas. Em segundo lugar, eu quero destacar com vocês aqui, é que nós podemos cometer o erro, quando pensamos no suprimento, no erro de inverter os valores e o foco da nossa vida. É possível que a gente tenha como preocupação primeira o que comer, o que beber, o que vestir, a saúde, etc. Mas o Senhor tem uma visão diferente disso. Veja, no versículo 32 ele diz: os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Vejam, é típico de um pagão o foco dele ser o que ele tem que comer, o que ele tem que beber, o que ele tem que vestir. Esse não é o foco do Filho de Deus. O Filho de Deus vai precisar de comer, beber e vestir, sim, mas esse não pode ser o foco dele. Ele acabou de orar antes de pedir pelo pão: venha a nós o teu reino. E depois de ele falar que isso é típico de pagão, no versículo 33 ele diz: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Se eu estou em busca daquilo que é prioridade, que é o foco, o reino de Deus, Deus está dizendo: eu te supro. Não vai faltar comida, não vai faltar bebida, não vai faltar roupa. A questão então aqui é: o que está em primeiro lugar? Pense assim: se você chegasse no seu emprego amanhã e alguém dissesse: você vai receber um aumento. O que está em primeiro lugar quando você recebe aquele dinheiro? É satisfazer você ou o reino de Deus? Nós podemos facilmente inverter as posições das coisas. Não é nada, nenhum problema de comer, não há nenhum problema de beber, não há problema de vestir, não há problema em viajar. Paulo, quando escreve a Timóteo, ele diz claramente: coisas que ele deu para nosso aprazimento, não há problema nisso. Mas é possível que eu esteja lidando a vida como um pagão. O foco dele é comer, beber, vestir, trocar de carro, melhorar a casa, viajar. Essa é a razão da vida dele. A vida dele não é assim. Nós somos chamados para buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas Ele vai dar. Ele não vai deixar você na mão. Um terceiro erro que nós podemos cometer, que eu quero focalizar com vocês, é de pensar que já que Ele vai dar,
Derrama, Senhor. Afinal de contas, ele usou esse verbo. Ele dá. Mas como é que ele dá? Eu me lembro, anos atrás, um rapaz que eu não conhecia me pediu para conversar comigo. E eu marquei um café da manhã com ele. Nos encontramos na padaria, conheci aquele moço de 22 anos. E eu perguntei para ele assim, o que você faz da vida? Ele falou, eu toco. Eu falei, bom, e o que você está estudando? Não estou estudando nada. Ele falou, você não se preocupa? Eu falei, não, eu gosto muito daquele versículo. Qual? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu falei, isso é bom. Mas tem um outro versículo legal também. O que você acha? Aquilo que o homem semear, isso ele ceifará. O que é que você está semeando? Vai falar, eu confio que Deus vai garantir. Não, mas não é assim. Se você confia que Deus vai garantir, você tem que trabalhar, você tem que estudar, você tem que se preparar. Paulo enfrentou um grupo assim, talvez os motivos deles fossem diferentes, mas veja lá em 2 Tessalonicenses capítulo 3, ele diz, quando ainda estávamos com vocês, lhes ordenamos, quem não quiser trabalhar, não deve comer. Contudo, soubemos que alguns de vocês estão vivendo ociosamente, recusando-se a trabalhar e intrometendo-se em assuntos alheios. Ordenamos e insistimos em nome do Senhor Jesus Cristo que sosseguem e trabalhem para obter o próprio sustento. Trabalho faz parte da dinâmica da fé. Não é, o versículo que eu mais gosto é o Senhor meu pastor e nada me faltará. Não, se você não trabalha não deve comer. Não poucas vezes nós temos que lidar com pessoas em necessidades que precisam ser consideradas, claro, e precisa ser avaliado se efetivamente a pessoa está fazendo a sua parte ou está falhando com esse princípio. Uma pessoa pode ter falta de recursos por várias razões. Ela pode gastar seu dinheiro de uma maneira indevida, ela pode não trabalhar porque não quer, também pode ser porque não teve oportunidade, porque está doente. Isso tem que ser considerado. E em alguns casos, a gente não deve dar. Vai trabalhar. Eu sei que é o tipo de conselho que você não espera ouvir de um pastor. Veja, em Provérbios capítulo 15 nós lemos, a preguiça leva ao sono profundo e o preguiçoso passa fome. Ou no capítulo 12, quando ele diz, as mãos diligentes governarão, mas os preguiçosos acabarão escravos. Então não pense você que o fato de Deus se comprometer em suprir cada um, você está lá esperando que Deus supra. Você diz, Senhor, o Senhor é o Deus da prata e Deus do ouro, e o Senhor prometeu vai dar. Senhor, eu quero aquela Porsche Cayenne, dá para mim. Vai trabalhar. Estuda. Avalia o que é que vale no mercado. Se aperfeiçoe. Confiar em Deus não significa ficar esperando que caia do céu. Sim, houve ocasiões em que Deus fez com que o corvo trouxesse o pão, a carne. Houve ocasião em que o Senhor multiplicou os pães. Mas, gente, isso é raro. Essa não é a maneira usual. Envolve trabalho.